the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio da História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje convidámos Rui Tavares, historiador e também deputado do LIVRE, para falarmos sobre o célebre terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755. Olá, Rui, bem-vindo ao programa. Olá, Lourenço. Olá, Henrique. Obrigado pelo convite. A nossa conversa não irá centrar-se propriamente na descrição do terremoto, fenómeno que destruiu Lisboa e provocou milhares de mortos, nem na sua análise sismológica, mas sim, e sobretudo, no impacto que este teve a nível social, económico, político e filosófico. Com efeito, o terremoto pode ser analisado como um momento simbólico de viragem. Gerou controvérsias religiosas e filosóficas, com alguns a defenderem que tinha sido resultado dos pecados dos lisboetas e, por isso, um castigo divino. Este foi o caso, por exemplo, do padre jesuíta Gabriel Malagrida, que escreveu a propósito o juízo da verdadeira causa do terremoto e que depois foi preso e queimado num auto de fé. E outros a defenderem precisamente o contrário, como Voltaire, que viu no terremoto o sinal que a natureza não seria pautada pela vontade de Deus. Para Voltaire, o terremoto foi também uma catástrofe que contrariou o que considerava ser o otimismo dos ingênuos, como Leibniz, que acreditava viver no melhor dos mundos. Tal motivou Voltaire a escrever a sátira filosófica Cândido ou o Otimismo. Para além da tragédia, que resultou da perda de vidas humanas, de obras de arte, bibliotecas e edifícios, e também do debate filosófico, o terremoto de 1 de novembro de 1755 teve consequências práticas. Desde logo, a labiríntica Lisboa medieval e barroca deu lugar, na sua parte baixa, a uma nova cidade traçada a régua e esquadro pelos engenheiros militares Manuel da Maia e Eugênio dos Santos. Nesta, o anterior protagonismo do Palácio Real, no Terreiro do Paço, das igrejas e dos palácios da nobreza, foi substituído pelo protagonismo de edifícios padronizados e ruas comerciais. Depois, o terremoto de Lisboa foi ponto de partida para a concentração do poder no Marquês de Pombal. Abre-se parênteses, vou chamá-lo assim por defeito, pois, como já referido no episódio acerca do personagem, Sebastião José de Carvalho e Melo foi feito Marquês de Pombal apenas em 1770. Relembre-se que o Marquês de Pombal foi, de certa forma, um estrangeirado, pois como embaixador, viveu por longo tempo em Londres e Viena. Durante esses anos, tomou contacto com o parlamentarismo britânico e também com o iluminismo do espaço alemão. Ainda hoje se debate se o Marquês de Pombal foi verdadeiramente um reformista iluminado ou, sobretudo, um valido ao modo dos que houveram no século XVII. Creio que o Marquês de Pombal teve mais de déspota iluminado que de valido. A partir do terremoto, fortaleceu a instituição real, o que materializou-se na Lei da Boa Razão de 1769, que estatuía que a vontade do rei devia prevalecer sobre todas as outras. Nada muito diferente do que Voltaire defendeu e recomendou a Catarina II da Rússia ou Frederico II da Prússia, dois déspotas iluminados com quem se correspondia. Esta concentração de poder na instituição real, e na prática no próprio Marquês de Pombal, que era o seu executor, não deu aos súbditos de Dom José direitos de participação política, mas abriu a sociedade e iniciou um conjunto de reformas que, note-se, não foram todas dignas do mesmo aplauso, nem tiveram todas efeitos positivos. Como eixos principais destas reformas, refira-se, decorreram essencialmente entre os anos de 1756 e 1772, temos a centralização política, de que a Lei da Boa Razão é exemplo, a centralização administrativa, de que a criação da Intendência da Polícia e do Erário Régio são exemplos. Também, medidas que definiria como de estatização e de uniformização social, como a criação da Real Mesa Censória e a abolição do Estatuto de Cristão Novo. Ainda, referência para a reforma do Exército, do ensino, com uma reforma dos Estatutos da Universidade de Coimbra e medidas de fomento económico. O exemplo de outros países, como a Prússia ou mesmo a Espanha, provam que não seria preciso um terremoto para que o absolutismo barroco transitasse para o despotismo iluminado. Mas, no caso português, o terremoto foi mesmo mais que uma tragédia. Foi o ponto de partida para a afirmação de um déspota iluminado que implementou medidas com impacto significativo
e que ainda hoje permanece controverso. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passo agora a palavra ao Henrique, que vai abrir a conversa com o nosso convidado. Olá, Rui. Eu vou começar muito por trás, no início da exposição do Lourenço, porque eu penso que em Portugal, a maior parte das pessoas acham que o terremoto é uma coisa terrível e tal, mas não avaliam a importância extraordinária que o terremoto de Lisboa teve na transformação do pensamento europeu e inclusivamente na ideia de laicidade do próprio Estado. Porque é o livro do Voltaire, o Cândido ao Otimismo, mas há muito mais debates para isso, em que entrou Leibniz também, que era um matemático, aliás, fabuloso, mas como filósofo achava que a gente vivia no melhor dos mundos possíveis. Era um ingênuo. Tal como o Pangloss, não é? Que é o Pangloss do Cândido. Mas, a partir daí, eu penso que há uma separação que depois leva justamente à laicidade e a muitas outras consequências, uma separação muito importante, que é entre o mal moral e o mal natural. Uhum. Estás de acordo com isto? Portanto, o mal natural passou a ser encarado como uma coisa que não tem nada a ver com a transcendência, ou com Deus, ou com o que for, mas que é um mal que acontece, como os vulcões, ou os terremotos ainda hoje. Acho que sim, que o terremoto é o terremoto e as suas circunstâncias. E as circunstâncias são as de um debate filosófico que, em boa medida, transcende muito a importância real do terremoto para nós. Nomeadamente os lisboetas. Evidentemente que o terremoto destruiu uma grande parte da cidade, matou muita gente e ficou na memória coletiva como um prelúdio de um outro grande que pode ou não estar para vir. Eu lembro que a minha avó, que eu conheci pouco, e embora não fosse Lisboa, fosse uma aldeia no Ribatejo, mas achava que antes do ano 2000 teria de haver um novo terremoto em Lisboa. Portanto, ele está na nossa memória. Eles de 250 anos, no geral, não por aí, porque houve um em 1500. Houve um em 1531. Pois, já li num capítulo de uma obra do professor João Fonseca, do Instituto Superior Técnico, que se o terremoto for, de facto, tiver a sua origem na falha de Göringe, portanto, perto do Cabo de São Vicente, que é o mais provável, que é o mais provável, que aí o ritmo sísmico para igualmente forte seria entre 500 e 2500 anos. Portanto, estamos ainda estamos à vontade. Estamos numa distância de segurança. E também só uma coisa, a gente chama-lhe terremoto de Lisboa porque ficou Lisboa na história, porque aquilo no Algarve foi muito pior que em Lisboa, segundo se pensa, no Algarve, até Setúbal e na Andaluzia, em Cádiz, conhecida porque, como Cádiz é uma península, houve uma onda de tsunami que varreu o istmo e que arrastou gente, matou gente, inclusive um neto do grande dramaturgo Jean Racine, e isso também ficou conhecido, porque na altura já havia uma esfera mediática à volta das gazetas e da correspondência manuscrita. Sim, era o tempo e, portanto, alguém ser filho de um dramaturgo conhecido, filho ou neto, no caso, filho de um dramaturgo e neto de outro, tornou-o mais conhecido. Em Marrocos também houve. Mas Marrocos foi sobretudo marmoto, não foi? Não, e também, se não me engano, é neste terremoto que há que se abrem fissuras numa torre em Fez. Mas além disso, o marmoto esse chega longe, porque chega à costa americana, em Boston. Sim. Na Europa, a Amsterdão pelo menos, há quem diga que é o Báltico. Há uma consequência em Veneza que é descrita pelo Casanova na sua vida, que é quando ele estava preso na prisão dos chumbos em Veneza. Há uma laje do teto que se desloca um bocadinho. Ele fica ali a pensar se tem uma oportunidade para fugir ou não, e depois a laje volta a assentar onde estava. Diz-se que também que o marmoto chegou mais longe, e agora, daquelas simulações que se fazem, permite chegar à conclusão que provavelmente sim, pode ter ido até a América do Sul e mesmo até ao Estreito de Magalhães. Mas tirando isso, que já de si traz a notícia, ou seja, as ondas da notícia, primeiro são ondas reais mesmo, claro, ondas sim. sísmicas e ondas, não é, quer dizer, nos mares, que são o prelúdio depois de uma vaga de interesse global sobre o terremoto de Lisboa, e aí é que ele fica de Lisboa, porque Lisboa é o símbolo de uma capital muito rica, centro de um império que no século XVIII tinha
descoberto riquezas muito impressionantes no Brasil. Todo o ouro do Brasil. E, portanto, e essa imagem do ouro é especialmente até do ponto de vista simbólico importante e marcou o debate filosófico. Esse debate filosófico é que, por sua vez, depois tem um impacto até, eu acho que ainda superior à mera transição do absolutismo barroco para o despotismo iluminado. De certa forma, o terremoto marca uma geração de gente, vocês pensem bem, quem é que nasceu ali em 1755 ou muito perto? A Rainha Maria Antonieta, que nasceu no dia 2 de novembro de 1755, portanto 24 horas depois, em Viena, e que depois teve a cabeça cortada pela Revolução Francesa, pelo terror após a Revolução Francesa. O próprio Robespierre é alguém da geração do terremoto, o Alexander Hamilton, portanto, o Robespierre da fase republicana da Revolução Francesa, precisamente os que acabaram a cortar as cabeças a Luís XVI e a Maria Antonieta, o Alexander Hamilton. Depois também foi despachado. E depois também foi despachado. Também provou do seu... pelo mesmo método. Exatamente. E depois o Alexander Hamilton, pai da Revolução Americana. Portanto, a geração que nasce com o terremoto já nasce num debate muito diferente do que os seus anteriores. Nos seus anteriores, o terremoto é um daqueles dias que mudam o mundo, não é? Como vocês, jornalistas e nós historiadores, muitas vezes decretamos, o 11 de setembro é um dia que mudou o mundo, mas a primeira reação a esses dias que mudam o mundo é sempre muito engraçada. Eles mudam o mundo, mas não mudam a cabeça de ninguém. Quem já era nacionalista continua nacionalista, quem era cosmopolita continua cosmopolita. Quem era a favor da tese do castigo divino no tempo do terremoto acha que tem redobradas razões para acreditar naquilo que já acreditava. Sublinham e reforçam esses posicionamentos. Reforça completamente. Portanto, para os que já são adultos e para aqueles que já têm reputações intelectuais e políticas antes do acontecimento, o que acontece é redobrarem a convicção que tinham antes. Ou seja, este dia é muito importante, mudou o mundo, os meus adversários estavam completamente errados. Portanto, basicamente é isto. E eu ainda tenho mais razão do que tinha na véspera. Mas depois há aqueles que nascem naquela altura. Esses sim, é que já vão nascer num ambiente filosófico. O Goethe, por exemplo, lembra-se que quando era pequeno, ele nasceu depois do terremoto, 6 anos depois, se não me engano, mas que os pais dele e o ambiente dos adultos que eram amigos dos pais e do círculo dos pais dele, que estavam ainda marcados pelo pessimismo das luzes pós-terremoto, não é? As luzes pré-terremoto costumam ser vistas como um iluminismo otimista e depois como um iluminismo mais pessimista. Ou realista? Bem, boa pergunta. O que é facto é que, para essa geração como é a da Goethe, já é marcada por um debate no qual o mundo já é diferente. E nesse mundo, a maneira como vocês o puseram está muito correto, a visão do mundo e a visão da política e da vida em sociedade começa a mudar porque a visão da natureza mudou. A grande questão é, a natureza tem uma moralidade intrínseca ou não? E há uns que dizem, claro, a natureza é, digamos, a caixa de mensagens de Deus. A emanação. Exato, só pode ter moralidade se emanar de algo metafísico. É a maneira como Deus nos manda mensagens. Sim. Portanto, estes tipos portaram-se mal e merecem, através de um terremoto, receber uma mensagem. Tese malagrida, pronto. Tese malagrida. Tem uma grande dificuldade que é, mas afinal que pecados é que cometeram os lisboetas assim tão os de Lisboa e não os de Paris, e os de Londres e os de Berlim, que é logo a resposta de Voltaire, que é chora-se em Lisboa e canta-se e dança-se em Paris e em Londres. Então porquê é que não foi o terremoto para ali? Mostram-se as pernas. Exatamente. E depois também em Lisboa, quer dizer, as igrejas caíram, arderam, domingos, logo. mas a Rua Formosa, que era a Rua da Prostituição, não. Porquê? E a tese contrária, que é, não, a natureza não tem uma moralidade intrínseca. Isso quer dizer que Deus não tem um plano para nós, quer dizer que estamos por nossa conta, quer dizer que temos que cuidar do nosso jardim e organizar a nossa própria sociedade de maneira a prevenir este tipo de catástrofes. E se tu falares de cuidar do nosso jardim, é o fim do Cândido. Sim. Exatamente, não é por acaso, não é? Em que o Cândido diz ao Pangloss, tudo isso é muito importante, mas tenho que cuidar do meu jardim. E essa ideia, de facto, de cuidar do jardim tem a ver agora com muitas coisas, até com o ambientalismo, com as questões climáticas e com isso tudo,
porque de facto não há uma maldade intrínseca da natureza. Sim, e é por isso que se separa o mal natural do mal moral, porque o mal moral mantém-se mesmo. Está em nós. Para os iluministas, sim, mas Exatamente. Porque nem mantém-se existe, até nessa hoje. perspectiva, nem existe um mal natural, não é? Porque a natureza atua sem conotações morais. Sem plano, como disse o exatamente. Rui, claro. Já agora vale a pena, porque muita gente já leu, mas quem não leu vai sempre a tempo de ler o Cândido do Voltaire, que é um elemento essencial deste debate. Sem ele, o debate não se tinha decidido a favor das explicações naturalistas. Embora seja uma obra de sátira e não tenha sido a primeira tentativa do Voltaire de resolver este debate. Nós sabemos que a notícia do terremoto de Lisboa chega a Ferney, na Suíça, onde ele estava. Não, Ferney, ele tinha 2 quintas, na verdade, 2 palácios. Ferney em França e outra chamada Les Délices, na Suíça, do outro lado da fronteira, ia de uma para a outra conforme se metia em sarilhos com o rei de França ou com os calvinistas de Genebra. Ele gostava de representações teatrais, em Genebra eram proibidas, Certo. e nessa altura voltava para Ferney. E eu creio que ele estava em Les Délices, na Suíça, quando recebe a notícia cerca de 3 semanas depois, portanto ainda no mês de novembro. E entra num estado de grande depressão, escreve aos amigos acerca desse assunto. Ele escreve um poema longo, aliás. E a primeira obra que ele escreve é um poema, ainda em 1755, chama-se Poema sobre a Tragédia de Lisboa. É daí que vem a tal linha, o tal verso: chora-se em Lisboa e canta-se e dança-se em Paris e em Londres. E nota-se que, sendo um poema, ele ainda estava a arrumar ideias. Portanto, não é uma obra logo estruturada de... Eu diria ao contrário. O poema sobre a tragédia de Lisboa é mais estruturado do ponto de vista filosófico, mas é trágico. Ainda sob o ponto de vista da emoção, ainda com a emotividade ali. Certo. E o Cândido já tem um distanciamento que lhe permite quase que brincar com a tese do Leibniz, portanto, com a tese malagrida. Exato. E isso é muito mais... Basicamente, o humor é muito mais poderoso. Portanto, ele escreve um poema trágico, convence alguns convencidos, mas não é um golpe tão brutal como o do Cândido a seguir. Portanto, em 55 ele escreve o poema sobre a tragédia de Lisboa, em 56 ele é publicado, logo janeiro, fevereiro de 56. O poema é muito sentido, é muito emocional, como vocês diziam, mas ele ainda fica com a ideia de que o debate não ficou arrumado. Aliás, o Rousseau, na altura, escreve-lhe, discorda da tese dele. A tese do Rousseau é que alguma culpa os lisboetas hão de ter. Não é a culpa que dizia o Malagrida. O Malagrida, aqui em Lisboa, ia fazendo os seus sermões, ia tentando dizer, bem, foram os nossos intoleráveis pecados. Quer dizer, este terremoto não foram estrelas, não foram exalações, não é nenhum tipo de causa natural. A única e verdadeira causa que ele põe no título são os nossos intoleráveis pecados. Mas depois... Mas essa ideia do Rousseau é muito interessante. Então, se os portugueses tinham alguma culpa, quem é que foi o castigador? Os lisboetas tinham alguma culpa, quem é que para Rousseau foi o castigador? A diferença entre o Rousseau e o Malagrida é que o Malagrida isto é provocado por Deus, claro, porque claramente. Depois de muito procurar e se esforçar para ver quais é que seriam, o que ele consegue arranjar é que nas missas em Lisboa vão os jovens, os moços e as moças, e trocam o que ele chama de bilhetes aleatórios durante as missas. Quer dizer, destrói-se uma cidade porque há uns bilhetes de namorados trocados nas missas. Não faz sentido quando há tanto pecado no mundo. O Rousseau não diz isso. O Rousseau diz algo como: não, mas sabe-se perfeitamente que há mais sismos nos estuários dos rios. E os lisboetas foram fazer a sua cidade num estuário de um rio e, portanto, estavam sujeitos a isto. Pois. Não é uma explicação de castigo divino, mas continua a atribuir aos lisboetas... E houve, por exemplo, em São Francisco, sempre que há um terremoto, as pessoas perguntam-nos porque é que as pessoas continuam a viver em São Francisco. Continuam a viver ali. Ou noutras cidades japonesas, por exemplo, onde há terremotos. Agora, o que é facto é que ninguém sabia se a culpa era do estuário do rio, ou de gases, ou como que era a tese do Kant. O Kant, no fundo, acha que o planeta é um organismo vivo e, tal como os nossos organismos, os nossos corpos, de vez em quando precisam de expelir gases, peço licença aos ouvintes do podcast, o planeta também tem que o fazer. Isso provoca terremotos. O Abade Feijó... E também não deixa de estar errado. Bem, quer dizer, uma ebulição de magma. Para os vulcanólogos, e o movimento das placas tectónicas, no fundo, também. E o conceito de ebulição, não é? Sim, exatamente. O Abade Feijó, que é um iluminista galego, dá como explicação a eletricidade. E as placas tectónicas, que é a explicação que nós temos hoje,
é uma explicação que só se torna dominante já no século XX, depois do terremoto de São Francisco em 1906. Exatamente, e com a teoria da deriva dos continentes. E, portanto, o que o Voltaire diz é: nós não sabemos qual é a explicação, mas a haver uma explicação, ela não é uma explicação moral, não são os pecados que provocam isto. Essa, curiosamente, apesar de aqui em Portugal o Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal, através da sua Real Mesa Censória, ter também proibido os livros do Voltaire, mas há uma coisa em que eles estão de acordo, que é: nós não sabemos qual é a explicação, mas, como dizem os censores do Pombal, o terremoto de Lisboa foi certamente um facto natural, de causas naturais, naturalmente provocadas. Como quem diz, não tentem dizer-nos que pronto, ok, está bem, as causas são naturais, mas as causas dessas causas são divinas. Não. As causas são naturais, por trás dessas causas estão outras causas naturais, e se for preciso, por trás dessas estão outras naturais também. Não tem moralidade. Porque se tivesse, os lisboetas tínhamos que dizer que eles são maus católicos, tínhamos que dizer que eles são maus súbditos de um mau rei, que seria o rei Dom José, que seria ele próprio um rei que permitiria que os seus súbditos fossem maus católicos. Claro, portanto, em última instância, pondo em causa o próprio rei. Exatamente, seria uma inconveniência política. E por isso, a explicação oficial tem uma certa radicalidade, se pensarmos bem nisso. A explicação oficial é: não sabemos, mas é de certeza natural. E, portanto, isto que o Malagrida anda a dizer e outros que andam a dizer que é um castigo divino, aos protestantes, ao John Wesley e outros, não podemos lá chegar. Exatamente. Podemos chegar ao Malagrida, que anda a dizer isto em sermões aqui, e foi preso e acabou queimado. Ironicamente, é o último queimado da Inquisição. Exatamente. E o Cavaleiro de Oliveira, que era um português convertido ao protestantismo, que estava em Londres e que dizia que a culpa era dos portugueses, não era dos portugueses não serem suficientemente católicos, era serem católicos demais. Pois. Era processo. Os santinhos, as imagens, as figuras, eram idólatras. Esse é queimado também, mas é queimado em efígie. Portanto, trazem a estátua dele para o Terreiro do Paço e queimam-no ali. Diz-se que ele, quando soube disso, lá em Londres, perguntou em que dia é que tinha sido, e depois, sim, lembro-me, nunca tive tanto frio como nesse dia. Mas é interessante que aqui, mesmo em relação ao Padre Malagrida, é diferente a abordagem dele da dos outros jesuítas. Ou o Padre Malagrida está em linha com o que foi ou pelo menos os outros jesuítas ou a Companhia de Jesus como movimento, ou como estrutura, como entidade, não se manifestou de uma forma tão forte a favor da causa divina. Eu acho que, na verdade, o Padre Malagrida, claro, tendo talvez uma noção exagerada do poder que tinha, porque ele era muito ouvido na corte. Tinha sido confessor. Exatamente, confessor da rainha, se não me engano. Ele redobra a sua argumentação e é o mais convicto, mas aquilo que ele diz, na verdade, era uma banalidade. Até 1755 era uma banalidade. E sabemos isto porque há muita gente que vai ser intelectual do Marquês de Pombal, inclusive que vão ser feitos censores da Real Mesa Censória. Um tipo tão importante como António Pereira de Figueiredo, que não era jesuíta, era oratoriano, é da ordem que, em primeiro lugar, o Marquês e o rei Dom José usam para quebrar o monopólio educacional dos jesuítas. Exato. Quando eles expulsam os jesuítas em 1759, vão socorrer-se os oratorianos. Depois há também uma ruptura com os oratorianos, nunca completamente bem explicada, mas na qual o António Pereira de Figueiredo sai dos oratorianos e passa a usar este nome, António Pereira de Figueiredo. Ele antes era só António Pereira. E é um dos intelectuais mais importantes do pombalismo. Eles traduzem as obras dele para latim, para francês, para italiano, publicam-nas, porque ele era um teórico do chamado regalismo, que é, digamos, uma variante do absolutismo, que era aquela que na altura estávamos em ruptura com a Santa Sé, o rei Dom José defendia. E o Pombal também. Na Áustria é conhecido como o josefismo, mas é mais ou menos a mesma doutrina. Doutrina de que o rei tem direito de sagrar bispos, por exemplo, e por aí afora. Sim, isso é uma velha questão que vem quase desde o tempo medieval, não é? Por exemplo, em França existia exatamente a mesma coisa. Isso é muito defendido aqui, as chamadas liberdades da Igreja Galicana, ou seja, da Igreja de França, e chega a pensar-se que talvez fosse necessário criar uma igreja lusitana, sabe-se lá com que liturgia, se calhar indo buscar a antiga dos moçárabes que
que tinha sido deixada aqui. A de Braga, que ainda há, que era pré-portuguesa, não é? E que isso fosse a raiz de uma igreja católica, mas nacional. Sim. E este António Pereira de Figueiredo, tendo sido um intelectual do pombalismo, no livro que ele escreveu sobre o terremoto, logo também em 1755-56, teve edição em português e em latim, ele também diz a mesma coisa. Diz, na verdade, a mesmíssima coisa que o Malagrida diz, que é a culpa é uma culpa divina, e para ser completamente justo e até um bocadinho contraditório com a explicação que eu dei antes, o Alexander Hamilton, que nasceu nas Caraíbas, ele não era americano de origem, não é? Quem viu o musical do Hamilton ou ouviu o disco sabe disso. Ele nasce nas Caraíbas, ele vai para as colónias britânicas, que seriam os futuros Estados Unidos, com uma bolsa de estudos, que ganhou também por ter escrito um panfleto sobre uma catástrofe natural, no caso um ciclone e não um terremoto. E isto ocorre na década de 1770, portanto ele chega mesmo à beirinha da independência americana, que é 1776, e ele também diz a mesma coisa, ou seja, era um lugar comum dizer-se que as catástrofes tinham origem divina. Quem é que, na altura, de forma minoritária, não pode deixar passar essa explicação? Por um lado, o Voltaire, por razões que poderemos explorar a seguir, e aí a rivalidade com o Leibniz era, digamos, Era brutal. sim. Talvez porque a amante e a mulher da vida do Voltaire, a Madame du Châtelet, que era por si só uma autora iluminista extraordinária, matemática, física, tradutora, e é a mulher que desperta o Voltaire para a física newtoniana. E eles viveram juntos no castelo dela, ou aliás do marido dela, tranquilamente. O marido era militar e vinha de vez em quando, e lá se encontrava com eles. Estava muito em campanha. Os filósofos das luzes não se preocupavam muito com estas coisas, mas a Madame du Châtelet idolatrava o Leibniz. Ela morreu antes do terremoto, em 49, se não me engano. E foi a grande perda, quer dizer, em termos amorosos, para o Voltaire. Que na altura, aliás, já não estavam juntos, mas mesmo assim ele sofreu muito com isso. Sendo que o Voltaire tinha uma doença terrível, tinha uma deficiência terrível sob esse ponto de vista, não é? Como? Tinha uma canícula, porque ele tinha um problema na uretra mesmo, quer dizer, ele era... Conta-me mais, Henrique. Eu também não sei mas agora está a ficar. Eu também não sei muito bem, mas vem nas biografias dele, quer dizer, ele tem, aliás, há quem atribua aqueles ataques de mal feitio, portanto, estamos a falar do Arouet, não é? François d'Arouet. Exato. É uma revolta contra essa característica natural. Não era uma revolta, é que acho que aquilo era doloroso. Quer dizer, na altura não havia bem assim, olha, toma 2 Benuroso. Que isso passa. Vocês prometeram-me que íamos falar de história das ideias e não vinha preparado para falar da uretra do Voltaire. Mas espera, deixa-me juntar o Guerra Carneiro, isto anda tudo ligado. Mas aqui tem uma coisa. Deixa-me só juntar o seguinte ainda para a pequena história amorosa do Voltaire. O facto é isto. Ele e a Émilie du Châtelet já não estavam juntos quando ela morreu. Ela teve um outro amante, também ele militar, e engravidou. É preciso dizer, já agora, isto não sei se podemos pôr bolinha no podcast, que pomos um aviso prévio. O iluminismo, a filosofia daquela época dá muita atenção a coisas como o planeamento familiar, a contracepção, a pornografia e a masturbação. Uma das obras mais importantes do século XVIII que mais vendeu era uma obra chamada Thérèse Philosophe. É uma obra de filosofia, mas não só. Pronto, vou deixar assim 3 pontos. Sobretudo aqueles panfletos que circulavam em França, até no período pré-revolucionário. E o Voltaire, ele fica furioso com o sucessor dele, como amante da Émilie du Châtelet, por causa de não terem usado nenhum método contraceptivo dos muitos rudimentares que eles tinham na altura. E a Émilie du Châtelet morre no parto. E num dos biógrafos do Voltaire, essa parte da uretra não decorei, mas decorei esta parte que é muito pungente. Na noite em que ela morre, de parto, o Voltaire estava lá e, deitado nas escadarias do prédio onde isto aconteceu, do palácio onde isto aconteceu, verberava o amante da Émilie du Châtelet: como é que tu pudeste deixar isto acontecer? Perdemos uma mulher destas, a culpa é tua.
Pronto, isto só para não ficar aqui atrás do Henrique. Ou seja, esta em controvérsia particular. e este debate com o Leibniz também não é só racional, mas também tem um lado emotivo. Acaba por ter um lado Acho que emocional. há um lado de ciúme do Voltaire em relação ao facto da Émilie du Châtelet ser uma leibniziana convicta, que acredita nesta história de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Ou seja, essa que é a parte importante. Não, o Leibniz, no segundo livro, e é aí que chegamos, portanto, o Voltaire não despacha a coisa com o poema sobre a tragédia de Lisboa, e em 1759 escreve o Cândido. E no Cândido é que ele vai mesmo armado para acabar com o Leibniz. E não trata o Leibniz bem. Aquilo que a gente lê no Cândido do Voltaire é um livro muito divertido, conta a história do menino Cândido e do seu professor Pangloss, que é uma caricatura do Leibniz. Que é o Leibniz, claro. Acontecem todas as desgraças possíveis e imaginárias, e de cada vez que acontece uma, o Pangloss diz: mas estamos no melhor de todos os mundos possíveis. Bom, poderíamos transportar isso para o presente e dizer que é um otimismo irritante. Tu é que me provocaste, mas eu às vezes acho que alguns certos neoliberais, quando no fim de acontecer uma desgraça dizem é o mercado a funcionar, fazem-me lembrar um bocadinho o Pangloss. Mas É o melhor dos mercados possíveis. É o melhor dos mercados possíveis. é interessante porque Voltaire acaba por ter uma influência grande neste ponto de viragem em Portugal, não só pela questão do debate filosófico, como pela sua própria concepção do poder político, porque ele foi um correspondente de alguns déspotas esclarecidos, como Catarina II da Rússia, como Frederico II da Prússia, e acaba por influenciar também o Marquês de Pombal. Toda aquela lei da boa razão e aquela ideia de que a vontade do rei prevalece sobre todas as outras, inclusive sobre o direito canónico e tudo o resto, é muito também inspirada naquilo que são as ideias políticas de Voltaire. Sim e não. O Voltaire, ele, claro que se corresponde com esses déspotas iluminados todos, e não há nenhum momento em que possamos dizer que ele é um filósofo de um iluminismo radical republicano, como hoje se diz que o Spinoza, acima de tudo, foi. E, portanto, há um autor, um historiador das ideias importante para estas coisas, chamado Jonathan Israel, que diz que o nosso iluminismo, portanto, aquele que vai dar os regimes democráticos e liberais depois da Revolução Francesa e da Revolução Americana, na verdade vem do Spinoza. Sim, e não do despotismo iluminado, claro. E não do Voltaire. Sim. Agora, o Voltaire, tal como a maior parte das pessoas desta época, acreditam num contrato político do absolutismo em que os três vértices do triângulo, por assim dizer, são os súbditos, rei e Deus. E o terremoto vai ter uma influência muito grande no desequilíbrio deste contrato político. Porque, repara, mesmo quando o Voltaire, pelas razões que já explorámos, e o Marquês de Pombal, por outras que são de conveniência política, mas igualmente importantes, diz: isto não tem nenhuma mensagem divina, o terremoto é um acontecimento natural e acabou. Talvez sem se dar conta, põem em marcha um desequilíbrio desse contrato político. É um bocado como teres um tripé, não é? Exato. E uma mesa em tripé, se tu tiras uma das pernas, ela tem de cair. Desequilibra e volta a reequilibrar-se de uma forma diferente. Exato. Portanto, se tu dizes, Deus não envia as catástrofes para castigar os súbditos, como antes se acreditava, e antes acreditava-se que então a única maneira de restabelecer o equilíbrio é redobrar a obediência ao monarca e a adoração a Deus, o que acontece é que a seguir, se Deus não... Para a geração seguinte, a do Robespierre e do Hamilton e da Maria Antonieta, ao contrário, o que eles dizem, então, se Deus não manda as catástrofes, então talvez Deus também não tenha mandado os reis e as rainhas, e não haja uma necessidade divina de a gente manter esta gente nos tronos, porque não é a razão divina que os pôs lá, é basicamente uma construção humana que depois inventou esta ideia de que foi Deus que os pôs lá. Exato. Portanto, uma geração depois, tu estás a dizer... Embora o Robespierre, por exemplo, achasse que era importante haver um ser supremo, não é? Porque ele próprio depois, quando tem o poder... Sim, mas sem essa influência política, ou seja, fazer parte desse triângulo. Já não era bem um Deus que nomeava reis. Não, eles eram deístas, na sua maior parte. Exatamente. Voltaire acreditava em Deus. Voltaire, há um episódio... Rousseau não? Há um episódio do Voltaire em que ele acorda os convidados que tinha, já não sei em que castelo, porque ele era um homem bastante rico. Sim. Apostava na bolsa, era agricultor, etc. Sim. E, portanto, manteve-se... Apesar... Vivia no melhor dos mundos neoliberais possíveis. Exatamente. Ele
é uma coisa engraçada, porque ele correspondia-se com os grandes monarcas absolutos, mas teve sempre o cuidado de não ficar dependente financeiramente deles. Não aceitou ficar em Berlim, não aceitou ir para São Petersburgo. Não. E portanto manteve. E ele uma vez acorda aos amigos só para verem o nascer do sol, para depois, lavado em lágrimas, dizer: é isto que Deus nos dá. Portanto, Deus dá-nos uma natureza magnífica da qual temos de cuidar. Temos de cuidar do nosso jardim. Mas não está o tempo todo a interferir na nossa vida e não tem um plano para nós. Nós é que temos que nos desenrascar. Quer dizer, Rui, isso, mas neste isso caso... no fundo é a teologia moderna, basicamente. É o nascimento, sim, o deísmo. Quer dizer, é uma espécie do que é hoje a teologia da Igreja Católica ou da maior parte das igrejas ocidentais, pelo menos. Eles não são ateístas. Isso é a acusação que os reacionários depois lhes lançam. Sim, exatamente. Na sua grande maioria, São os deístas. revolucionários franceses e americanos são deístas. Acreditam que há um Deus, mas... Aliás, isso mantém-se a história americana, só o Help Me God em todos os atos oficiais. E o que eles acham é uma coisa: o novo contrato político, já agora para completar este círculo, não é súbdito, rei, Deus, é um contrato entre Estado, povo e nação. É um contrato político republicano. Sim, diferente. Mas voltando aqui atrás, não ao tempo da geração de Robespierre, para Voltaire, se estamos a com esta imagem do triângulo de Deus, rei, súbdito, saindo Deus dessa equação, ou seja, com uma interferência na vida pública, na vida política, não há um equilíbrio entre rei e súbdito. O que Voltaire defende é um reforço do poder do rei. Portanto, depois a interpretação seguinte, da geração seguinte, já é diferente. E também não há uma lógica de evolução do absolutismo barroco, despotismo iluminado, para o liberalismo. O despotismo iluminado não tem uma relação direta com o liberalismo, nem tem que necessariamente desembocar no liberalismo. Exatamente por defender a concentração de poder. Não se vê no podcast, mas eu estou aqui a acenar a cabeça porque acho que é completamente verdade. O iluminismo, que nós, claro, está nas origens das coisas em que nós acreditamos, mas não é exatamente ao contrário do que se diz muitas vezes. Não é exatamente o nosso mundo mental, porque o nosso mundo mental, além de ter elementos do iluminismo, o apelo à razão, o apelo à ciência, ele tem elementos que são do liberalismo, como o pluralismo, que não está no iluminismo. Ou seja, nós temos autores iluministas que defendem a razão e a verdade e ao mesmo tempo a censura e ao mesmo tempo o reforço do monarca absoluto. Isso aparece até no Kant, o que é iluminismo. Quer dizer, ele faz ali uma coisa que a gente lê. O iluminismo é a saída da humanidade do seu... da sua tutela auto-infligida, ou seja... é iluminista aquele que diz ousa saber, mas no entanto também acaba a dizer: mas o que é preciso fazer depois de a razão ousar saber é obedecer aos ditames do monarca esclarecido. Exato, a lei da boa razão e a Real Mesa Censória, por exemplo, são um bom exemplo disso, não é? São um completo exemplo disto. Não é, o que a Real Mesa Censória faz é acabar com o direito de censura da Inquisição e estabelecer um novo direito de censura que, em certa medida, às vezes é mais brutal e mais severo. Sim. Estatiza a censura, por assim dizer. Retira da igreja e põe-na no rei. É porque não só proíbe o que eles consideram ser mentiras, falsidades e coisas que sejam subversivas, obscenas, ímpias e por aí afora, mas, por exemplo, em termos física, escolhem uma física oficial. Exato. Já não a física aristotélica em que os jesuítas e os escolásticos acreditavam, mas também não a física newtoniana. A física oficial do pombolismo é física cartesiana, mecânica. E a partir daí, até as teses de Coimbra vêm à Real Mesa Censória a Lisboa e se o censor achar que isto não pode ser defendido, já não vai à defesa académica. Sim. E por aí afora. E são elementos típicos do autoritarismo. E, portanto, uma física única, uma... Isso na União Soviética ainda era assim. Portanto, eles consideram que totalitarismo, sim. Eles consideram que estão a defender a liberdade de acreditar na verdade, o que significa que os censores têm todo o direito, que eles sabem exatamente a verdade. Exatamente. É para isso que serve um censor, é para isso que serve um intelectual, é para distinguir a verdade da falsidade. A falsidade é a ignorância, a superstição e por aí afora. Deve ser proibida e, portanto... Sim, e que são os liberais que trazem a ideia de razão crítica. E eles apropriam-se da verdade. Um censor apropria-se da verdade. A verdade é aquele que acredita. Mas os liberais depois trazem a ideia de razão crítica, quer dizer, sem deitar fora a razão, que era uma coisa iluminista, há uma crítica constante à razão, e depois que mais tarde se vem nas teses do Kuhn e do Popper e de não sei o que, sobre a falsificação e sobre essas coisas que são
No fundo é isto. Nós mantemos-nos ligados à ciência, à razão, a tratar do nosso jardim e tal, mas temos o dever de criticar as teses até ao ponto de as conseguir falsificar, porque toda a tese que não possa ser falsificada em si é dogmática, quer dizer, portanto, é uma antidogmática. Se tu fores usar uma formulação mais simples, é o direito a estar errado. Exato. E depois, mais ainda, a bondade de estar errado. Porque só através da competição, esta é a ideia liberal, de vários erros possíveis. Já agora vamos dizer, liberal, não no sentido que se usa. Liberal pluralista do século XIX. Liberal do século XIX. Já agora deixa-me acrescentar uma coisa. E a possibilidade de corrigir esse erro. Já agora acrescentando. Aliás, é impossível corrigir esse erro se não deixares o erro exprimir-se na praça pública. Exatamente. Ao contrário do que eles achavam. Já agora deixa-me acrescentar isto, uma coisa que também para o nosso mundo mental contemporâneo é muito importante, que já vem do romantismo. Portanto, se quiserem ainda um bocadinho posterior, até do romantismo tardio, sim, que é a ideia, não vem tanto, eu diria que nem é tanto que venha de um filósofo ou outro, mas vem das novelas, dos folhetins e daquilo que nós hoje em dia encontramos até nas telenovelas, se quisermos, que é a ideia romântica, que eu acho fundadora da contemporaneidade, de que cada pessoa tem direito à sua grandeza interna e toda a gente tem direito de sonhar em grande. Que é uma coisa que não encontras numa sociedade por castas ou por estamentos estratificada. Agora, no romantismo sim, quer dizer, a supeirinha que houve a radionovela da primeira metade do século XX tem direito a sonhar. E todos nós temos tanta literatura romântica são casos amorosos entre grandes senhores. Os chamados amores impossíveis. Sim, os amores impossíveis, quer dizer, ou grandes senhoras com jardineiros, ou grandes. Exatamente, isso também tem uma ética que, se pensarmos bem nisso, quer dizer, claro, tem todo o seu comercialismo, todo o seu. Mas também é de igualdade. Tem uma ética de igualdade e até de elevação da dignidade individual. Voltando agora ao nosso país e vendo o que foi o impacto do terremoto a nível social e político, que nós já vimos que foi também um pretexto para um ponto de viragem personificado pelo Marquês de Pombal, fazendo aqui um pouco de comparação com o que se passou em Espanha e no Reino de Nápoles, quanto a mim são aqueles com quem poderá ser mais fácil uma comparação, nós vimos, exatamente como eu disse aqui na introdução, que não seria preciso haver um terremoto e este momento de choque para haver uma mudança. Por exemplo, em Espanha nós tivemos uma passagem do absolutismo para o despotismo iluminado com Carlos III e com o Conde Florindo da Barranca e tudo isso, e em Nápoles exatamente tivemos um movimento de certa forma iluminista menos forte do que em Espanha, sem haver esta questão do terremoto. Portanto, o terremoto acaba por despoltar o debate, mas, e aqui não fazendo os ses na história, que são sempre, não deveríamos fazer, mas isto como mero exercício de especulação. Será que sem este ponto de ruptura que nos levou a pensar sobre estas questões todas, teria sido possível uma evolução do absolutismo para o despotismo iluminado da forma como aconteceu? Isto é especulação. Boa pergunta, mas mesmo com esses ses todos sobre os ses, eu acho que há um iluminismo católico, há autores que acham que não há, e esse iluminismo católico está presente aqui em Espanha e em Nápoles, do ponto de vista dos autores e dos livros. Eu até acho que os napolitanos são dos mais importantes. Sim. Muratori, Beccaria, como já antes era o Giambattista Vico, e é um iluminismo diferente do escocês, ou do holandês, ou do francês, mas é iluminismo. O escocês mais experimentalista e mais... Exatamente. O holandês mais radical, o francês muito plural, se calhar é difícil metê-lo numa só caixa, mas há um iluminismo católico, ou o americano, que é se calhar uma mistura disto tudo. O iluminismo católico acaba por ter uma fronteira, claramente, que é a fronteira do dogma, não é? Portanto, há razão fora dessa linha, pode-se racionalizar a partir dessa linha do dogma, a racionalização já não é, exatamente, já não é admissível. Tentam conciliar aí a influência que tem grande do movimento dentro da Igreja Católica no século XVIII, que é o jansenismo, exato. Que era muito forte na Holanda, a Holanda sendo uma região protestante. Em Utrecht havia uma igreja católica muito forte por onde tinham ido estes jansenistas, que eram os grandes rivais dos jesuítas, exato, que são uma parte importante dos intelectuais do Pombal e que têm muita correspondência entre a igreja de Utrecht e os intelectuais católicos portugueses da altura deste iluminismo católico. Portanto, a evolução teria sido feita
Agora, o que o terremoto dá é uma oportunidade a um homem político que já estava na sua maturidade, porque o Pombal tem a idade do século, ele é de 1699, 99, exato. portanto, em 55 tem 56 anos, e ele toma aquela oportunidade como uma oportunidade para governar sem peias. E, portanto, faz mais legislação e mais rapidamente do que aqui à volta, e de um momento para o outro faz algumas coisas que seriam impensáveis até recentemente, acima de tudo a expulsão dos jesuítas, que é um choque na Europa Católica. Aliás, o primeiro volume do Franco Venturi, que se chama Settecento Riformatore, que portanto, é uma obra sobre esse iluminismo católico. Sim. Eu, por sorte, apanhei num alfarrabista o primeiro volume, eles são vários, mas o primeiro volume, que começa com um capítulo que se chama Delle cose del Portogallo. E, portanto, a certa altura, Portugal era o país mais importante, é um bocadinho como a certa altura o 25 de Abril. Sim, ficou no foco. Nos tornou famosos e nos pôs no início da terceira vaga de democratização, 1759, que é o atentado ao contra rei, Dom José, sim. portanto, a intentona dos Stavros, a execução dos Stavros, a expulsão dos jesuítas, que abriu um precedente. E que é o que vai dar o primeiro título ao Marquês de Pombal de Conde de Oeiras. Isso tornou-nos famosos na Europa Católica e mesmo no resto. Toda a gente estava ali, como é que estes tipos de um momento para o outro expulsam os jesuítas? Claro, abriu um precedente que depois foram os espanhóis, os franceses e depois o próprio Papa. Embora o próprio Papa já, quer dizer, isto, na Igreja os jesuítas também já eram praticamente, já estavam cercados praticamente, não é? Porque tinham poder a mais e depois não era um fonte de conhecimento também. Era um fonte de conhecimento, não se submetiam ao poder nas colónias americanas. Esse era o principal problema. Aliás, porque nós já tivemos um programa sobre o Marquês de Pombal, um episódio sobre o Marquês de Pombal, e falámos justamente nessa ideia. Desse facto. Falámos do filme A Missão. A Missão, desse facto do Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho Melo, quando chega, está do lado dos jesuítas, contra o Tratado dos Limites. E contra o partido da corte, o Frei Gaspar da Encarnação, que era franciscano, que estava do lado de Alexandre Gusmão, secretário de Estado do Rei, que tinha negociado o Tratado dos Limites. Um grande rival e que era e que é um dos nossos, lá está, primeiros grandes validos, os antepassados dos nossos primeiros ministros, com a origem no Brasil, em Santos, no litoral paulista. É o irmão do Bartolomeu Gusmão. Só dizer uma coisa, uma vez que já falaram disso, o livro que eu acho que é fundamental para isso é o do Kenneth Maxwell, Pombal, o Paradoxo do Iluminismo. E de facto ele diz isso, que é, a certa altura o rei de Espanha e o rei de Portugal traçam os limites das suas colónias na América do Sul. E há ali uns tipos que têm aldeias indígenas, têm a veleidade de dizer que eles não fazem parte de um reino nem do outro. Nasce sobre os jesuítas na altura uma lenda, uma mitologia que não é muito diferente da que nós temos depois noutras épocas sobre os judeus, que é, eles não têm pátria, não têm rei, não têm exatamente nação, não obedecem a ninguém. Pior, são independentes. São cosmopolitas, são multinacionais. Têm conhecimento, têm influência. Exato. Sim. Rui, quando estávamos aqui a falar nesta questão de se não tivesse havido terremoto, poderia ter havido uma evolução diferente. Pode-se pensar ou pode-se especular que também há uma referência de um iluminismo católico que teve uma grande influência, por exemplo, no Sacro Império ainda, na Áustria. E que o terremoto também serviu de pretexto, na altura ainda a Sebastião José de Carvalho e Melo, para uma concentração de poder e para uma delimitação daquilo que era um espaço de contestação que não poderia existir. Ou seja, que o terremoto poderá, de certa forma, ter tornado o chamado consulado pombalino em algo, ou fundamentar algo de mais agressivo e de mais intolerante. Tu há pouco chamavas-lhe um estrangeirado, e eu acho que, claro, que o termo no século XVIII não existia com esse sentido. Sim, era outro. O António Sérgio é que cria esta tese, que eu acho que tem validade, de que os estrangeirados portugueses no século XVIII, que são muito diversos. Sim, o Ribeiro Sanches era veio até o Verney, um judeu português que esteve aqui até 27, até aos 27 anos, foi para Londres, reconverteu-se ao judaísmo, depois desconverteu-se, estudou medicina em Leiden, e um dos colegas dele, numa das melhores escolas de medicina da altura, que era a escola do médico Boerhaave, o colega do Ribeiro Sanches chamava-se Van Swieten, foi o chefe da censura de Maria Teresa da Áustria quando o Pombal lá estava, e foi médico de Pombal quando o Pombal lá estava.
Por sua vez, o Ribeiro Sanches vai para São Petersburgo, está na corte de Catarina II, não é? está na Diana, corte não é? a Ana Ivanovna primeiro Ana e depois Ivanovna vem depois. para Paris com uma pensão de Catarina a Grande e corresponde-se, aí começa a mandar os seus ensaios acerca da reforma do Reino de Portugal. E, claro, os estrangeirados voltam para o país, ainda hoje é assim, com vontade de fazer no país aquilo que viram lá fora. Agora, poucos têm o que o Pombal tem, que é chegar a um governo que é muito reduzido na altura. O governo era composto de 3 secretários de Estado, ser o mais novo deles, embora já não fosse novo, haver um terremoto a seguir e, basicamente, cair-lhe o poder nas mãos, um poder excepcional. Sim. E depois habituar-se a um poder excepcional que faz com que ele, várias vezes durante o seu consulado, nas 3 fases principais que ele tem, que ele, no fundo, está há 21 anos no poder, e é 7 anos. Os primeiros 7 anos são os anos de repressão, os outros 7 anos são anos de reformas, e os últimos 7 anos são os anos de apogeu. E ele... De apogeu e declínio, não é? A partir de 74 já começa a haver ali muita... Depois há uma fase final que é a fase da inauguração da estátua de Dom José, que é a maneira como ele se quer mostrar à posteridade. Eu às vezes brinco, é a Expo 98 do Marquês de Pombal. Porque, quer dizer, faz-se 3 dias de festa, a inauguração da estátua. Diz-se que isto vai ser muito importante para a indústria nacional, porque fundiram a estátua e depois com, digamos, a casca de areia e de sílica à volta do bronze, descobriu-se o segredo para fazer porcelana. E, portanto, agora vamos ter uma indústria da porcelana que não tínhamos antes. Mas depois, isto são os últimos anos também do rei Dom José. Uma das últimas coisas que ele faz é à Real Mesa Censória de dar a propriedade da ala ocidental da Praça do Comércio, onde que é a ala do Arsenal, que não estava construída ainda, tinha só um cenário quase igual ao resto, para fazer a Biblioteca Pública do Reino. E eu que tento manter aqui um distanciamento, eu não defendo nem ataco o Pombal, quer dizer, estudo e explico, porque apesar de tudo... distanciamento de historiador, claro. São os únicos 9 anos, 1768 e 77, a única coisa em que eu posso reclamar algum tipo de especialidade. Para o resto sou generalista em tudo. Mas aqui, concedo que tenho um bocadinho de pena, que é que raio, se o rei Dom José tivesse morrido um ano depois, tínhamos a Biblioteca Pública do Reino. Exatamente, em vez de ter lá o Arsenal da Marinha. Mas o terremoto então não terá sido um pretexto para endurecer um consulado? Não, eu acho que sem o terremoto ele não teria o poder que teve. Não teria os argumentos. Não teria o poder que teve e não se teria habituado a governar em regime de exceção. E aí, um governante que governa em regime de exceção e que se habitua a isso, depois reproduz regimes de exceção o resto do consulado dele. Portanto, claro. O atentado ao rei, com tudo o que tem, se foi mesmo, se não foi, para ele é a recriação de um regime de exceção ainda mais importante do que o terremoto. O Estado sob ameaça. A coroa o Estado sob ameaça. Um atentado ao rei, no absolutismo não há coisa mais terrível do que essa. Sim. E tudo o que ele faz com a junta da Inconfidência, com a execução dos Távoras e a seguir... Houve um atentado, por exemplo, contra Luís XV e quem fez o atentado foi esventrado, mas era não tinha a importância de um Estávora nem do aquilo Távora. Para ele foi a oportunidade de fazer para o reino o que o terremoto lhe tinha permitido fazer para Lisboa. Mas há uma coisa que eu acho que é preciso dizer do Pombal também, agora um bocado a favor dele, é que é o seguinte, é que ele tinha uma capacidade de decisão que na história de Portugal não é muito comum. Sim. E discussão. De saber concentração de informação. Exatamente, e de saber para onde quer ir e fazê-lo, não é? É o que impressiona mais, eu acho. Isso é, quer dizer, logo a seguir ao terremoto, quer dizer, toda a reconstrução de Lisboa, aquela frase que se diz, não é? Enterram-se os que mortos. Aparentemente não é dele. Que não é dele, não é? Não é? Cuidar dos vivos e enterrar os mortos, aparentemente não foi ele. Mas não interessa, ficou como sendo ele. E toda a reconstrução da Baixa de Lisboa, que é uma reconstrução visionária, não é? As pessoas criticavam as ruas porque as ruas eram largas demais. Sim. Não é? Aquela e parece que ele disse que vão ver que um dia ainda serão... Pois também agora também parece muita coisa que ele terá dito que não se sabe. Deixa-me... Tirando o Rui, que é especialista. Deixa-me ter aqui, pois bem, mas mesmo o especialismo não chega a tudo. Só para dar uma referência e ser justo. Há uma polémica entre historiadores, se calhar os 2 exemplos maiores são o Nuno Gonçalo Monteiro de um lado e José Manuel Subtil do outro. Nuno Gonçalo Monteiro defendendo que o Marquês de Pombal ainda é um valido à antiga, e José Manuel Subtil dizendo que no fundo ele já é um protótipo de um primeiro-ministro, embora não seja nunca esse o título que ele usa.
No outro dia no Parlamento havia alguém do outro lado da bancada que dizia: desde que Pombal foi primeiro-ministro não havia. E eu, numa parte, gritei: quando é que ele foi primeiro-ministro? Mas ele primeiro-ministro não foi, e mesmo ministro do rei era utilizado, mas oficialmente foi era sempre secretário de Estado, dos tendo em negócios algumas do rei. alturas concentradas 3 secretarias e depois voltado a Exatamente. distribuir pelos seus apaniguados. E tu Mas- inclinas-te para que lado? Eu inclino mais para o lado de achar que ele é um protótipo de um governante, um criador do Estado moderno português e um protótipo de primeiro-ministro, desde logo por uma coisa que é que me impressiona muito como historiador, que é os arquivos de instituições criadas pelo Pombal. Quando a gente vai lá estão todos organizadinhos. Isto quer dizer que há uma coisa que é uma obsessão que me impressiona nele, que é a obsessão pela recolha, controle e tratamento de informação. O inquérito que ele faz a seguir ao terremoto, que é extraordinário e que de facto é um inquérito de tudo, patrimonial, sociológico e por aí afora. O inquérito que ele faz, as cartas que são enviadas para todo o lado antes de expulsar os jesuítas para fazer a reforma dos estudos secundários. E a maneira como, que é muito de um diplomata que se habitua à mala diplomática e ao envio daquilo que depois se vem a chamar telegramas. Que muitas vezes, isso na biografia do Pedro Senalino, vê-se isso muito bem, está frustrado pela falta de resposta da capital, da corte, como eles dizem. E está lá em Londres ou lá em Viena e não tem resposta de Lisboa. Nada E depois, acontece. E depois, Nós. quando ele está de facto no poder em Lisboa, o que se vê é que a máquina de processamento de informação e de emissão de ordens para domínios que são muito vastos, não é? Quer dizer, o Brasil, o Maranhão, Goa, por aí afora, claro. é uma máquina muito impressionante e, de facto, o Estado é, em primeiro lugar, processamento de informação. E aí eu acho que já há um protótipo de um Estado Curiosamente, moderno falaste do Pedro Senalino, tem um livro que é de quase nada a quase rei, não é? Sim. E ele defende justamente que ele é quase rei, que é uma coisa que vai para lá do valido É o grande mistério. Nunca vamos saber exatamente quem foi. onde é que acaba Dom José I e onde é que começa, onde é que começa Sebastião José de Dom José é um Catarina. enigma. É dos maiores enigmas da nossa está história. ali e não manda nada. Ou Se manda, vocês verem, quer dizer, as pois. biografias do Dom José acabam por ser biografias do Marquês de Pombal mesma. É, Exato. Ou será que no livro do Pedro Senalino isso aí está, é um livro que eu acho excelente. É muito bom. E o Pedro Senalino não é um historiador de origem, mas eu acho que ele faz um ótimo livro. E, por exemplo, ele, em relação à execução dos Távoras, quem lê fica com a impressão que ele acha que o Dom José teve mais peso na decisão final do que o próprio Marquês. Sebastião José. E com esta ideia e polémica sobre o legado de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, e sobre qual a sua real influência na nossa história, ficamos por aqui. Rui, muito obrigado. Foi ótimo. Também gostei muito. Foi uma ótima foi conversa. Um terremoto sobre o Sebastião. E sobre o Voltaire, e falámos O Voltaire também. muita coisa. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.